Olá! Nessa nossa conversa de hoje, falaremos sobre um período da história do Brasil conhecido como a ditadura militar. Trabalharemos especificamente com os anos de 1964 até 1969. Para iniciarmos nossa conversa, vamos entender onde é que o período militar da ditadura se encaixa dentro da nossa história. Antes do período da ditadura militar, teremos no Brasil os anos conhecidos como da República Populista, entre 1945 até 1964, e entre 1964 até 1985, o período da ditadura militar. A partir de 85, voltamos a ter no Brasil a democratização e a maior participação dos grupos sociais. Para nós entendermos um pouquinho sobre esse período da nossa história, conhecido como os anos da ditadura militar, trago aqui uma breve comparação feita pelo historiador Boris Fausto com o que havia antes e com o que surge a partir da chegada dos militares ao poder. As diferenças entre o regime representativo, vigente entre 1945 e 1964, e o regime militar são claras. Quem manda agora não são os políticos profissionais, nem o Congresso é uma instância decisória importante. Manda a alta cúpula militar, os órgãos de informação e repressão, a burocracia técnica do Estado. Portanto, fica claro que nós tínhamos, até 1964, uma maior participação através de um regime de maior representatividade política, e agora nós passamos a ter um momento em que há um fechamento da participação, nós passamos a ter um tipo de governo que já não é tão democrático como o que havia anteriormente. Por isso, uma das maneiras de caracterizá-lo será como a ditadura militar. Nesse período, de 64 até 85, nós teremos 5 presidentes militares. Nessa nossa conversa, trataremos dos 2 primeiros governos, de Castelo Branco e Costa e Silva. Para os estudantes do ensino médio, ainda há uma dificuldade ao tratar desse assunto, que é qual a nomenclatura mais correta a se utilizar. Esse período da nossa história carrega uma busca por uma narrativa que se coloque como a mais correta, dependendo do grupo ou dependendo da interpretação trazida pelo historiador que fala sobre esse assunto. Então, não é comum que haja maneiras diferentes de chamar, de denominar esse período. Os próprios livros didáticos fazem isso. Há, por exemplo, uma nomenclatura muito utilizada, que é o momento dos governos militares. Uma outra, o regime militar, propriamente a ditadura militar. E existe um termo mais recente, mais complexo, que me parece mais sofisticado, que é chamar esse momento de um governo ou de uma ditadura civil-militar. Isso por quê? Os presidentes serão todos militares, porém, teremos grupos civis que apoiam o que acontece no Brasil neste momento. A partir de 1964, então, com a deposição do presidente João Goulart, nós teremos o controle do país passando para os militares. O chamado Comando Supremo da Revolução, é assim que esse grupo se denomina, assume o controle do país, pensando ou justificando a chegada ao poder para que se tivesse o restabelecimento da ordem social, para que se tivesse a diminuição ou o fim do avanço do comunismo no Brasil. Assim, eles achavam que havia uma tentativa do Brasil passar por uma revolução de tendência comunista, e o presidente João Goulart seria uma ameaça nesse sentido, conter o avanço do comunismo e da corrupção, retomar o crescimento econômico do país, e para isso tudo há o apoio de parte da população. Os empresários, grande parte da classe média urbana e grupos considerados moralistas vão, nesse momento, apoiar a chegada dos militares ao poder. Muitos políticos, inclusive, de oposição ao João Goulart, acham que a melhor maneira é que ele fosse tirado, deposto, como acontece em 1964. Uma característica desse momento da ditadura militar vai ser o autoritarismo. E dentro do autoritarismo, nós teremos a criação dos atos institucionais, os AIs, atos institucionais. 2 serão os mais importantes, o AI-2 e o AI-5. Mas para se ter uma ideia aqui já do autoritarismo que esses atos institucionais trazem, o ato institucional número 1
dá o direito do presidente de cassar mandatos e direitos políticos de cidadãos. Então, veja o poder que esses atos institucionais darão ao presidente da República. Nesse momento, então, assume a presidência Castelo Branco. E aí passaremos a ter a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos, inclusive de nomes importantes da política nacional, como ex-presidentes Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Há uma repressão a entidades sociais que se opõem ao governo. Um desses exemplos vai ser a União Nacional dos Estudantes, uma repressão a esses grupos, e o governo cria o Programa de Ação Econômica do governo. E nesse Programa de Ação Econômica há uma tentativa de combater a inflação no Brasil, porém há uma tentativa também de restrição de créditos e de redução de salários, ou seja, pensando aqui nas classes mais populares, não é uma atitude que vai trazer benefícios a esses grupos. Dentro do governo de Castelo Branco, em 1965, nós teremos o Ato Institucional número 2. E por que ele vai ser um dos mais importantes? De outubro de 1965, o AI-2 coloca o Brasil agora como um país que terá eleições indiretas para presidente, através de uma eleição pelo Congresso. E, além disso, teremos também, através do Ato Institucional número 2, a extinção dos partidos políticos e a criação de 2 partidos. O Brasil passará a ter um momento político conhecido como bipartidarismo. Um partido de situação, a Aliança Renovadora Nacional, e um partido de oposição ao Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. É claro que essa oposição que o MDB faz é o que nós chamamos de oposição consentida. Muita gente de oposição, nesse momento, passará a ser perseguida pelo governo, pelos órgãos de repressão, e não farão parte dessa política explícita nesse momento da nossa história. Portanto, uma dessas características do governo Castelo Branco vai ser o crescimento desse autoritarismo. Teremos, então, apenas 2 partidos e uma série de restrições à liberdade de imprensa. Teremos também eleições indiretas para os governos dos estados e para os prefeitos das cidades consideradas mais importantes, inclusive as prefeituras das capitais. O governo cria a Lei de Segurança Nacional, em 1967, que estabelece que existem inimigos da pátria e que esses inimigos da pátria poderiam, então, ser perseguidos pelo governo. Em 1967, passamos a ter uma nova Constituição, que substitui a Constituição de 1946, que aumenta o poder do presidente e que diminui o poder de legislativo e de judiciário, ou seja, nós passamos a ter um momento que o presidente passa a ter cada vez maior poder de decisão em cima daquilo que se passa dentro do país. A gente passa a ter uma diminuição do poder de deputados, de senadores, de juízes e o aumento do poder do executivo. Castelo Branco deixa a presidência em 67 e aí o segundo presidente militar será Costa e Silva. Costa e Silva faz parte de um grupo conhecido como a linha dura. Por que linha dura? Porque nem todos os militares pensam da mesma maneira a forma como deveria ser conduzido o momento político do país. Alguns acreditam que é necessário uma presença momentânea dos militares no poder e outros acreditam que é necessário que esse poder dos militares se estenda por mais anos. A maneira de ação também muda. Alguns acreditam que ela deve ser mais dura, mais rigorosa e mais violenta, e outros acreditam numa ação mais pacífica dos militares. Com a chegada dos militares ao poder, o crescimento do autoritarismo e agora com Costa e Silva, a linha dura tomando o poder central, nós passamos a ter o crescimento dos movimentos de protesto. Nesse momento temos organizações grevistas e surge um movimento conhecido como a Frente Ampla. Políticos que haviam, inclusive, apoiado, em outro momento, a chegada dos militares ao poder, se unem. Temos a presença, inclusive, de ex-presidentes fazendo parte dessa frente ampla para tentar se opor às ações que os militares têm nesse momento. Um dos movimentos de grande repercussão será a passeata dos 100 mil. Aí nós teremos um movimento social, grupos dos mais diversos, pessoas conhecidas, já importantes, artistas,
fazem parte dessa passeata, que é um protesto contra a morte de um estudante pela polícia. Então, nesse momento, nós vamos tendo um governo que vai ficando cada vez mais enrijecido, cada vez mais violento contra grupos sociais que discordam da sua maneira de governar. E assim nós teremos uma oposição ganhando voz num determinado momento, porém, essa oposição vai fazer com que as críticas levem o governo a fechar o Congresso Nacional. O deputado Márcio Moreira Alves discursa contra os militares, será um discurso muito forte contra a maneira que os militares fazem a política no Brasil nesse momento, e aí nós teremos os militares achando muito ruim essa oposição, a maneira como ela vem acontecendo, teremos o Congresso sendo fechado. E aí surge o ato institucional número 5, que nós, no momento que teremos um forte fechamento político, inclusive com o afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal. Passaremos a ter, então, direitos políticos cassados, passaremos a ter políticos perseguidos, e aí, nesse momento, o ato institucional número 5 de dezembro de 1968 será considerado o ato institucional mais repressivo que haverá durante todos esses anos da ditadura militar no Brasil. Costa e Silva se afasta da presidência por motivo de doença, e naquele momento quem deveria assumir, o vice-presidente Pedro Aleixo. Porém, o vice-presidente é civil, será impedido pelos militares de assumir a presidência. Assume o governo do Brasil uma junta militar de agosto até outubro de 1969, quando aí voltaremos a ter o presidente militar colocado para governar o Brasil. Aqui nós temos, então, os primeiros aspectos desses anos iniciais dos governos militares. A bibliografia utilizada é basicamente uma bibliografia voltada para o ensino médio. Temos aqui, então, uma explanação geral sobre esse assunto. Os temas aqui abordados, eles podem ser aprofundados com uma série de leituras específicas sobre esses assuntos, mas a intenção aqui é que a gente faça um conhecimento mais geral sobre o tema. Agradeço a participação, agradeço a atenção dada a esse vídeo, bons estudos e até logo.